Agora, na casa da federação é diferente. O passe é depois, é tomado depois da palestra. Também é muito bom a federação. A aliança e a federação espírita são ótimas. Entenderam? Então, e daí, o passista, aquele que vai aplicar o passe na sala de passe, ele tem que estar 100% concentrado ao passe, nunca olhando dos lados, nunca conversando com o parceiro que está do lado, aplicando o passe na hora que vai aplicar o passe. Por quê? E nunca tocando no encarnado. Porque o passista, aquele que está aplicando o passe, ele pode o quê? Se ele tocar, ele pode o quê? Pode ser vítima de um espírito que pode estar acompanhando o encarnado que está recebendo o passe para limpeza quando chega. Então, por isso que não se deve tocar quando está aplicando o passe no encarnado. Se deve ter uma conduta exemplar na hora do passe. E daí, quando nós observamos a espiritualidade atuando, porque o Salão do Evangelho é um hospital de espíritos doentes. A espiritualidade de luz, os anjos de guarda, os anjos que são os mentores, são aqueles trabalhadores que estão junto com o mentor, que são outros que trabalham. Até mesmo tem pessoas que fizeram parte da casa espírita quando estavam encarnados e podem também estar atuando desencarnados lá na casa espírita. Então, cada setor é um espírito que vai atuando, enfim, é um espírito de luz. E o que acontece? Como que eles colocam os gostos da água, na água? Eles tiram da natureza, das flores, as coisas da natureza, folhas. Eles pegam tudo esses negócios assim, eles conseguem fazer a mudança, transformar. Entenderam? Eles tiram tudo da mata. Os sabores que colocam na nossa água, quando a gente vai beber a água, a gente sente um sabor diferente. Uns sentem a água docinha, outros amargo. E aí está o remédio. O remédio é esse aí. É tirado da natureza. Eles pegam de lá. Eles vão... E o que acontece depois? Depois que cada um foi atendido na necessidade, porque quando tem a entrevista tem aquele que está sendo entrevistado e também tem o espírito que, se ele estiver obsediado, tem o espírito obsessor junto. Por que o espírito obsessor entra? Porque ele precisa entrar para que ele possa ver a conduta do encarnado diferente, para que ele receba a oportunidade de aprender com o Evangelho. O espírito que é obsessor, que é um perseguidor, ele precisa aprender com o Evangelho para que ele possa perdoar, para que ele possa se libertar dessa questão assim, que ele está fazendo contra ele. Porque eu já disse, nós somos os nossos próprios devedores. Somos devedores de uns, nós somos devedores de cada um. Entenderam? E tem aqueles que demoram para reencarnar, ficam lá muito tempo, porque tem essa questão que fica perseguindo aquele que já reencarnou e continua com seu ódio. Então, devido a isso, Evangelho no salão, o espírito obsessor, ele está lá acompanhando. Muitas vezes ele está lá, só que ele, vendo a nossa conduta diferente, ele acompanhando o Evangelho, ele vai se modificando devagar. E ele vai o quê? Ele vai desistindo da obsessão contra a gente. É assim que a gente consegue, né? E também o passe de desobsessão.
Mas tem que se tomar muito cuidado. Nunca se deve aplicar o passe de desobsessão sozinho. Você deve ter uma equipe para aplicar o passe de desobsessão. Você deve ter mais 4 ou 5 pessoas junto com você, para que você possa ter uma força, né? Porque sozinho a gente não pode, é perigoso. Então, depois disso que a gente vê que as pessoas estão indo embora da casa espírita porque acabou os trabalhos, ainda assim para os espíritos desencarnados de luz, ainda assim eles estão ali. Mas quando a gente observa que tem as pessoas que ficam escrevendo no livro lá da casa espírita, no caderno, ou pegando aqueles papeizinhos lá, fazendo pedidos, pedindo força para a família, ajuda para um ente. Cada daqueles papelzinhos, lá cada um deles, os espíritos superiores, eles vão ler a necessidade e vão atender cada um de nós. Entendeu? Tem os recadinhos lá que ficam ali. Então, eles vão atender. Eles leem e vão atender a gente. Então, por isso que às vezes por isso que tem aqueles papelzinhos lá, ali para a gente escrever assim, o que a gente precisa, pedir por nós, enfim, pedir uma força, vibrar por alguém, por isso. Mas depois que termina o tratamento dos encarnados na casa espírita, o que acontece? A casa fecha? Não ainda, porque tem os médiuns que ficam lá, que são aqueles lá que são trabalhadores da casa, que eles ficam lá organizando as coisas, arrumando, e depois sim que fecha a casa espírita, ainda assim tem os espíritos superiores que eles estão organizando as coisas. Eles estão ainda trabalhando, fazendo a limpeza em cada cômodo, porque entrou e saiu pessoas com vários tipos de coisa. E depois que encerra a reunião, o mentor ele dá por encerrado espiritualmente e a gente materialmente antes. E daí sim, companheiros, daí acabou. E como é importante a gente perceber que dentro da casa espírita, só que a gente não percebe, a gente está recebendo tratamento, a gente está, com a palavra, a gente está recebendo a luz no coração, a gente está recebendo fortalecimento, só que a gente não percebe, né? Às vezes a gente não percebe, e a gente sabe que no salão do Evangelho é um lugar onde tem que estar em silêncio, porque ali é um hospital, porque tem vários espíritos em sofrimento, e tem até pessoas que ficam ali no salão do Evangelho que ficam dormindo pela questão que estão cansadas pelo dia a dia, trabalho que fizeram físico, estão cansadas. Então tem que estar 100% acordado, né? Porque a gente não consegue receber 100%, mas a gente recebe. Então a gente tem que estar... E tem pessoas pensando em outras coisas quando está o expositor ali falando. Não é bom, tem que estar concentrado. Por quê? Porque você acaba sendo vítima de espíritos que possam atrapalhar. E por que a espiritualidade permite? Porque nós não nos vigiamos quando nós fizemos algo. Então eles permitem para que a gente possa aprender a se vigiar, aprender a mudar. Entenderam? Então por isso que tem essa permissão. Porque da mesma forma que eu prejudiquei o meu irmão na encarnação passada, né, então eu também, ele com seu ódio está me perseguindo, está fazendo. Então eu estou procurando o quê? Estou procurando ajuda, né? Eu estou indo lá.
Mas eu tenho o quê? Tenho que mudar minha conduta, né? Tenho que mudar o meu jeito de ser. Daí sim ele vai se soltando de mim, aquele espírito que não é bom.